Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. A partir do versículo de número 29. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade. Louvar a Deus pelo pastor presidente desta igreja, pastor Carlos. Também cumprimentar o pastor Marcos, cumprimentando o Senhor, cumprimento todos os obreiros, que Deus continue te abençoando, meu amigo evangelista Will, que Deus abençoe, Vitor, bom te rever novamente, e a todos os irmãos, todos os obreiros e toda esta igreja, que eu me sinto em casa neste lugar. Quantos encontraram, digam amém. Amém. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe o deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido da igreja, um texto após a ressurreição ao terceiro dia de Jesus Cristo, e eu quero tentar ou falar com os irmãos, versículo por versículo, até nós chegarmos no que o Espírito Santo quer nos revelar através da palavra. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo de número 13, nós vemos dois discípulos ou dois seguidores de Jesus que, não esperando o término total do terceiro dia, voltam para o seu local de origem, Emaús. Nós conhecemos o texto e nós temos algumas coisas para aprender aqui. Então nós observamos que no versículo 13, a narrativa do texto do escritor é que eles imediatamente, após o acontecido, voltam a Emaús, após algumas horas. A Bíblia vai dizer, a partir do versículo 14 e 15 do mesmo capítulo que ora lemos, que eles iam falando dos acontecidos, do que havia acontecido naquela hora, sobre a morte de cruz do nosso Jesus. Afinal, o ato da cruz do Calvário é o que norteou a igreja, é um ato muito importante. As pessoas, eu estava vendo um documentário esses dias, que as pessoas que vão em Jerusalém, ou as outras religiões, os incrédulos, ou aqueles que são simpatizantes, usam várias teses, mas a boa verdade é que o único Deus vivo que nós conhecemos é o nosso Jesus. Então nós vamos observar que a partir do versículo de número 15, eles iam perguntando um ao outro, e Jesus se aproximou deles. Uma coisa que nós temos que entender no início desse texto, dessa mensagem, é que com certeza, mediante as pessoas que seguiam Jesus, e a escolha de Jesus dos 12, ele não precisava ir lá. Ele tinha muitas tarefas a fazer após a ressurreição. Então, é interpretação de texto, não normal, porque é Bíblia, mas é interpretação. Se Jesus tinha vários seguidores e 12 discípulos, naquela hora 11, ele não precisava ir atrás desses 2 discípulos. Então, grave na tábua do teu coração que Jesus não precisava ir lá, mas Jesus estava decidido a partir daquele momento, como um ato missionário, como grande ou maior ensinador de missões, de investir em pessoas, que é o nosso Jesus. Ele pegou 2 pessoas que estavam desistindo e foi até eles.
Jesus se aproximou deles. Você pode observar isso no versículo de número 15 do capítulo 24 que nós lemos. Outra coisa que Jesus faz é no versículo de número 17. Você já conversou com pessoas que você fala, ou algum pregador, ou alguma pessoa experiente que você fala, que bom foi essa conversa com essa pessoa. E você acaba evoluindo anos-luz depois de você ter uma conversa com alguma pessoa terrena, um amigo, ou talvez alguém que se aproxima e resolve debruçar em você o seu conhecimento, seja secular ou seja espiritual ou como cristão. Quem já conversou com uma pessoa assim? Levante a mão. Eu conversei, tive a oportunidade. E às vezes que você está orando e o seu amigo Espírito Santo vem, eu vou conjecturar, na oração do Pai Nosso, ou qualquer tipo de oração, entra no seu quarto com você, senta em conversa, e depois de tempos ele te traz uma resposta, respondendo às suas orações. Você evolui ou não? Você chora ou não? Você sente a presença ou não? Sim, claro. Mesmo aquele que é o coração duro, enrijecido e falecido nas suas lutas e batalhas e lamúrias, quando o Espírito Santo se aproxima, ele sabe que há um Deus cuidando dele. Então, no versículo de número 17, nós vamos observar que Jesus resolve investir nesses dois discípulos, mesmo que eles estavam desistindo. E ele começa uma conversa num tom muito parecido com o Evangelho de João, no capítulo de número 4, quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana. Jesus, ele é interessado, a Bíblia diz, nos primeiros versículos do capítulo 4 do Evangelho de João, que era ali necessário. Os teólogos que estão aqui, muito inteligentes, vão traduzir essa palavra no original como uma coisa imprescindível e que não pode se cancelar. Por que ele iria sair da Galileia e não iria passar pela costa do mar, ou atravessar pelo mesmo mar, pelo Rio Jordão, e entrar num lugar hostil que era Samaria? Porque se você quisesse xingar um judeu, você chamava ele de samaritano. Mas Jesus, ele fala, e era-lhe, ou melhor, o escritor João diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. São dois textos literais parecidos, porque Jesus também resolveu investir na mulher samaritana, e as conversas de Jesus são interessantes. Quando Jesus entra, ou vamos falar atualmente, quando o Espírito Santo decide conversar com alguém, algumas coisas ele vai fazer. Ele vai libertar, curar, dar um banho de graça, renovar e transformar a vida dele. Então, quando Jesus se aproximou da mulher samaritana, ele resolveu fazer isso. E quando Jesus se aproxima desses dois discípulos, perguntando para eles, que palavras são essas que, caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus decide investir nessas pessoas, e algumas coisas nós temos que entender. Nós estamos num culto de missões estrangeiras, ou um culto missionário. O papel da igreja é investir em pessoas. O papel da igreja é acreditar em pessoas. O papel da igreja é observar os defeitos das pessoas e as qualidades espirituais, potencializar os dois, curar os que são os defeitos, traçar o caráter e a personalidade, ser discipulado, e depois usar as suas habilidades no ministério que lhe foi proposto. Então, lá no começo da mensagem eu disse que Jesus poderia abandonar, mas o Espírito Santo, quando olhou para você e quando olhou para mim, ele viu um agente missionário. Mesmo que você não seja pregador ou cantor, mas aonde você está inserido, no contexto geográfico, no seu contexto histórico familiar e nos seus defeitos e qualidades, Jesus no caminho olhou para você e falou, vou investir nele e vou investir nela. Você eu e você, nós somos a perfeita escolha de Deus. Aí você olha para você e fala, nossa, eu tenho tantos defeitos. É você mesmo. Ele vai tratando os seus defeitos no caminho de Emaús, vai conversando com você no poço, como conversou com a mulher samaritana, e ele vai te aperfeiçoando. Então a palavra na introdução é, Jesus nunca vai te abandonar no caminho, por mais que você queira desistir. É como se nós estivéssemos num GPS, e nós estamos com esse GPS em uma rota, e desviamos dela por um minuto, achando que essa rota talvez não é interessante para ir. Jesus se aproximou daqueles seguidores ou discípulos naquela hora, e ele na conversa foi mudando a rota do GPS deles, porque Jesus é especialista em investir em quem ninguém investe
em quem o mundo despreza e quem quer desistir. Então tem uma palavra de Deus para mim e para a tua vida nesta noite. Jesus vai te encontrar no caminho hoje, e Ele quer ter um diálogo com você. E eu quero crer em nome de Jesus, porque eu sou um profeta de Deus, que você sairá daqui, não é clichê o que eu estou falando, mas você sairá daqui diferente e transformado pelo poder da palavra. Nós observamos que neste versículo 17, as três coisas que eu já explanei aqui para os irmãos. Ele não desiste de ninguém no sentido do evangelho. Ele investe em pessoas em prol do reino, e ele prega em tempo e fora de tempo. Você observou que eu falei com os irmãos que às vezes é bom conversar, principalmente com pessoas mais experientes, mais de idade, sobre as coisas da vida, quando o Espírito Santo conversa com você. E quando Jesus pregou, imagine você tendo um diálogo com Jesus. Imagine você tendo um maior pregador te discipulando e convencendo você a voltar pelo caminho de erro que você estava indo. Era isso que estava acontecendo no versículo de número 17. Nós vamos decorrendo o texto, e no versículo de número 19, quando no versículo de número 18, Cleópatra praticamente repreende Jesus, dizendo sobre as coisas que estavam acontecendo, e se ele não sabia o que era. Mesmo assim, era para Jesus ter desistido naquela hora. Poxa, eu estou aqui para discipulá-los, para ensiná-los, e mesmo assim eles não estão entendendo que sou eu. Existem pelo menos dois tipos de interpretação de texto sobre quando a Bíblia diz que eles estavam com os olhos fechados, ou foi o Espírito Santo ou Jesus que permitiu aquilo, ou realmente eles estavam com os olhos fechados. Eu quero entender que eles estavam com os olhos fechados porque não conheciam Jesus de verdade. Conheciam Jesus profeta, conheciam Jesus que faz milagre, viviam o milagre, mas não conheciam o dono do milagre. Então você observa o versículo de número 19, que Jesus não os despede. Eles falam, eu estou falando de Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso. Para por aí. Você observa que em nenhum momento eles falam o Filho de Deus, como a mulher samaritana, como pelo menos três pessoas, personagens que viveram milagres, até mesmo aquela manada, legião de demônios, falou que você quer conosco, por que você nos perturba? Você é o Filho de Deus, manda-nos que vamos aqui. Eu quero dizer uma coisa, eles eram incrédulos e realmente não conheciam Jesus. É um mal do último século, querer o milagre. E eu falo igual eu falei ontem, eu falo de igreja e falo lá fora. Querer o milagre, estar perto do profeta, mas não conhecer ele como o único Deus e Salvador da tua vida. É fácil. Todas as vezes que você exercita a sua fé, independente se você serve ou não, é verdade, é bíblico, você está fadado a receber bênçãos do céu, porque você tem fé, você é servo, você é filho. Só que há um perigo nesse texto. Quando eles falam que Jesus é profeta e poderoso em obras, ele está dizendo profeta e poderoso em obras, mas não é citado o Filho de Deus. E na verdade, nós vivemos uma constância missionária do Evangelho quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, e Ele é Deus Pai, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai que está no trono, Jesus que está intercedendo por nós, como o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, e aquele que habita dentro de você, com dons espirituais, com renovo, regendo a sua vida. Então esses homens não conheciam Jesus, e isto é um perigo, é um problema da igreja nos últimos dias. Eles conhecem o Deus de milagres, querem um milagre, mas não querem viver uma vida de santidade. Querem milagre, mas não querem servir de verdade. Querem milagre, temos 300, temos 500, temos 2.000 membros, mas na hora dos bastidores sobra só 3 ou 4. Esses 3 ou 4 é os que ficaram em Jerusalém. Os que estão voltando para o caminho de Emaús são aqueles fracos que só aparecem na hora que está o holofote aparecendo. Vai doer, como dizem por aí, mas vai curar. E a verdade da igreja missionária é que todos os seus dons têm que participar. Eu estou pregando na temática do culto de missões estrangeiras. Tem que participar. Então, quando você resolve voltar para Emaús, não esperando a concretização do seu milagre, você está sendo nécio, tardio ou
provável de incredulidade para voltar para o lugar onde não era para você voltar. É Bíblia. E aí, nós estamos querendo usar a igreja como um clube de vem e volta, sem perceber, praticando a mega graça dos últimos dias na atualidade. Esses dias eu estava vendo um culto, aí um amigo meu saiu da Assembleia de Deus e foi para outra igreja, e ele falou: eu gosto de lá porque lá eles não pregam sobre o inferno. Para que pregar sobre o inferno sendo que ele está distante? Não é bem assim. Isso é muito perigoso. Você corre o risco de estar voltando para o caminho de Emaús sem perceber. Seja obreiro, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja independente da classe que você participa dentro da igreja. E nós estamos vivendo esse tempo firmado sobre nós, o evangelho da hipergraça, aonde tudo se pode, aonde se fala uma coisa, fala: ai, tô dodói, não quero mais e vou voltar. E sabe o que está acontecendo? Existem 3 tipos de síndromes nos últimos dias, 2, melhor dizendo. A síndrome de Marta e a síndrome, vou chamar de síndrome, e a síndrome de Judas. Nós nos fechamos numa bolha, onde nós perdemos a nossa visão física e espiritual, de percebermos que aonde nós estamos plantados, onde vamos frutificar, e queremos voltar, e nos tornamos crentes. Como que eu posso usar a palavra para não ser invasivo, digamos assim? Crentes mimados, aonde só queremos ouvir o que nos propõe. Você já percebeu, você que está voltando, eu estou falando comigo, para o caminho de Emaús, que só você está certo? Você já percebeu que, eu estou em silêncio porque estão se levantando contra mim? Na verdade não. Você precisa deixar Jesus abrir sua visão, porque você só está vendo Ele como profeta. E Ele está dizendo: eu não quero briga entre vocês. Os que estão em Jerusalém são filhos, e os que estão indo para Emaús também. Eu quero tratar os dois. Aleluia, glória a Deus. E aí nós temos que tomar cuidado com isso, porque é melhor nós passarmos por prova e dizer: agora vai morrer porque morreu e não ressuscita mais em Jerusalém e obedecer o que ele disse, do que voltarmos para trás, do que retrocedermos para trás. Deus está olhando para algumas pessoas aqui que estão voltando, e Jesus no meio do caminho, por mais que você veja que não tem mais perspectiva para você, Jesus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, usando a minha boca para falar com você: eu resolvi investir, estou no caminho conversando com você e te explicando que você tem que voltar para Jerusalém. Quantos podem glorificar ao Senhor nesta noite? Isso, no versículo de número 19, é andar com Jesus sem o conhecê-lo. Participaram com Jesus nos milagres. Participaram com Jesus na maioria dos milagres, porque a Bíblia nos prova isso. Viram Jesus, mas no momento que viram ele flagelado, falou: não tem mais jeito, vamos voltar. Porque não tem preocupação em conhecer as Escrituras, não oram para abrir os seus olhos, e na verdade estamos nos esquecendo da constância de oração, jejum e buscar ao Espírito Santo. Nos reverenciamos com pessoas terrenas, tanto sejam juízes, pessoas importantes, mas esquecemos de agradar o nosso Deus e temos Ele como profeta e não temos como Deus. Nesta noite o Espírito Santo está falando de forma audível para nós, dizendo: eu vou te encontrar no caminho de Emaús, vou pegar você e a tua família com mão forte. Você não foi chamado para ir para Emaús, você foi chamado para ficar em Jerusalém e ouvir e receber e viver a minha vontade. Você foi chamado para fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Amém, irmãos? Versículo de número 21, eles falam no passado, ou seja, a boca fala do que o coração está cheio, a sua mente já estava cauterizada. Tome cuidado com isso. Talvez você está sendo nécio em olhar suas lutas
e se envolver nelas como embaraço e dizer: eu estou certo, estou voltando para lá, e na verdade Jesus está olhando. Não, o caminho está aberto. É porque a tua mente está cauterizada. Tenha eu como Deus na tua vida, não tenha eu como profeta, porque profeta tem muito por aí, mas existe só um Deus que cuida da tua casa, cuida do teu ministério, cuida da tua família, cuida de tudo que você precisa, de tudo. Outra coisa, incrédulos, diziam que participavam do pão, mas não partiam de verdade com os seus colegas. Versículo de número 22 do capítulo de número 24, a Bíblia diz a verdade, que algumas mulheres foram, forma pejorativa na interpretação de texto, básica. Elas foram lá, visitaram o sepulcro, João capítulo de número 20, 21. Disseram que viram anjos. Na verdade você só acredita em profecia quando é para você, e quando é para os outros você quer julgar. Você está aqui na tribuna ou na nave da igreja não como teólogo para me julgar, você está aqui para ouvir a palavra. Deus não precisa de teólogo para dizer que o Douglas ou que o outro pregador está pregando, dizendo: ó, isso está errado, isso está fora da hermenêutica, isso está fora da exegese. Você é nécio, você tem Jesus como profeta. Igreja, acorda, sai de Emaús e volta para Jerusalém. Na verdade, quando fazemos isso, somos covardes. Se eu estiver participando de um culto em uma área com 4 pessoas e for um irmão que sabe falar ABC, eu vou tentar entender que no ABC dele tem presença e o Espírito, eu não estou falando de heresia, e o Espírito Santo está querendo usar esta pessoa, mas a igreja está cheia de pessoas que acreditam no Jesus como profeta, aonde a sua verdade é a única verdade, aonde o seu falar é o único falar. E nesta noite o Espírito Santo está dizendo: igreja missionária, tenha eu como seu único Deus, acredite nas profecias, deixa Deus usar os irmãos que estão do teu lado, tenha eu como Deus na tua vida. É verdade que algumas irmãs começamos a julgar, e no caminho de Emaús eles não param, mas julgam as irmãs que vão lá, e não eram só eles. Quando Pedro e mais alguns foram lá, eles não foram para dizer: vamos lá e ver que é verdade. Eles foram para contestar, e na verdade voltou a falar: falou mesmo, mas não tem ninguém lá. Inconstância. No caminho de Emaús, quando acreditamos que Jesus é só profeta, nós somos inconstantes. Mas uma coisa temos que entender. No versículo de número 25 nós vamos observar: com tudo isso, com todas essas palavras, Jesus não desistiu deles. Quando Jesus os repreende no versículo de número 25, quando Jesus o repreende no versículo de número 25, a Bíblia vai dizer que ele falou: honestos, tardios em entender. Jesus, ele não só repreende, mas ele começa a abrir o teu braço de amor para pregar para eles. Porque se nós quisermos interpretar o texto de forma errada, nós vamos falar: Jesus está literalmente dizendo, no que nós ouvimos hoje, Jesus está batendo. E na verdade não. Jesus está abraçando eles, dizendo: vem cá, eu vou te ensinar, eu vou investir em você. Alguns vamos aplicar e conjecturar, eu sinto a presença de Deus aqui. Alguns poderiam olhar e falar: ô Jesus, deixa para lá, estão indo, deixa que vai tarde. Você é um líder nécio. A igreja não está para desgarrar ninguém. Quem faz isso, eu sou glória. A igreja não está aqui para soltar ninguém. A igreja, na verdade, tinha que estar com seus braços abertos. Eu estou aqui, alabarassuri, quem dera mal a cia. Eu estou aqui para abraçar. Vem cá, eu vou falar com você.
Eu vou pausar um pouco, daqui a pouco eu continuo para finalizar. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Eu já vejo pessoas derramando lágrimas. Isso é um verdadeiro avivamento, dizendo: o mundo pode ter largado você. Não estou dizendo e falando mal da igreja, mas às vezes acontece, alguém pode ter dito uma palavra contrária para você. Você não é fraco, você não é isso nem aquilo. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você: missionário, eu estou aqui para te abraçar. E eu estou aqui para dizer: ninguém vai abrir mão de você. E se alguém tentar, eu seguro nas tuas mãos e digo: vem cá, você está voltando para Emaús? Eu vou te ensinar para voltar, porque o teu lugar é Jerusalém, para que você seja cheio do meu Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está abraçando pessoas aqui nesta noite. O Espírito Santo está abraçando pessoas aqui nesta noite. Sinta o abraço do Espírito Santo. Daqui a pouco eu continuo a pregar. Receba a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. No caminho que você estava voltando, o seu GPS será recalculado. Você não vai parar, você não vai morrer. No caminho de Emaús você vai chegar na tua casa só para voltar. Eu quero te usar, eu quero te abençoar, eu quero levantar você nessa terra. É você que eu resolvi pregar e escolher nesta noite. É como se o dedo, não me tenha por herege, do Espírito Santo esteja apontado para algumas pessoas em que estão voltando para o caminho, em que estão desistindo do seu ministério, e Ele está dizendo: peraí que eu vou te abraçar, eu vou pregar para você nesta noite, eu quero falar com você, eu quero ter um particular com você, eu quero que você ouça a minha voz. Quando Jesus começa a pregar para esses homens, Ele começa a explicar, e a conversa começa a ficar boa. O tempo passa, porque Jesus não é invasivo. Ele olha, vai pregando e vai andando com os discípulos. Isso significa que Ele deixa acontecer aquilo para que eles pudessem entender a soberania do eterno Deus trabalhando na vida daqueles dois. Eu vou repetir para você entender lá no começo. Jesus poderia ter desistido e nem ido atrás deles, mas Jesus é especialista em investir em pessoas, em famílias em quem ninguém quer investir. Nós estamos falando aqui não com os melhores da sociedade. Nós estamos falando aqui com pessoas que são ex-viciadas, pessoas que tinham futuros no mundo das drogas, pessoas que já eram para ser mortas nas suas enfermidades. Talvez você pode dizer: não, mas meu pai aceitou Jesus há 50 anos. Então senta com ele de novo e pergunta para ele como foi a conversão dele. Talvez era um homem bravo, talvez era um homem que a sociedade não queria. Olhe para a tua família, veja de onde Deus te tirou. Era no caminho de Emaús que Jesus resolveu pregar. Você era o improvável da sociedade, você não tinha perspectiva de vida, mas o Deus, não somente o Deus profeta, mas o Deus dos céus resolveu olhar para você, resolveu investir em você, resolveu falar: eu tenho um banho de graça para a tua vida, não hipergraça, a graça que salva, a graça que cura, a graça que renova. Então vamos ser gratos nessa noite e celebrar a Ele, porque Ele está nos tirando do caminho de Emaús e está nos voltando para Jerusalém nesta noite. Fica conosco, já está de noite. E aqui eu começo a encerrar o texto. Versículo de número 30. E aconteceu que, estando com ele à mesa, mesa é lugar de comunhão. Você está precisando chamar o Espírito Santo na tua mesa novamente. A rotina, e eu não estou falando da rotina diária, a rotina dos ensaios, a rotina do trato ministerial, a rotina da cooperação, a rotina do você vai segurar o copo hoje, amanhã você fecha a igreja. Não está no esboço, é o que o Espírito Santo está me pregando, me falando por revelação. A rotina dos trabalhos que não podem cessar, porque a igreja precisa estar em movimento.
está fazendo você esquecer que tem que chamar o Espírito Santo para a mesa, que tem que chamar o Espírito Santo para o teu quarto, que tem que chamar o Espírito Santo para a tua casa. Sabe aquele momento? Eu me sinto em casa, na minha congregação aqui, em que você senta e fala: "Ô meu amigo, eu quero conversar com você", mas faz tempo que você não convida o Espírito Santo. Espírito Santo, no modo analítico: "Senta aqui, Senhor, eu quero falar com você". Momento de mesa, comunhão. Como Deus usou o grupo de louvor, falando sobre prosperidade. Vocês não sabem, mas é o hino que eu mais amo. Como eu não sei cantar? Não sei mesmo, sei só adorar. E eu tenho uma playlist lá que tem uns 4 hinos. Eu ouço esse 176 vezes, 200 por semana. E aí eu aprendo ele e fico nele. Aí depois eu vou para outro. Agora eu tô gostando daquele... porque pararam de falar do céu. Só essa parte que eu sei. Aí eu vou ouvir 360 por dia e eu aprendo. Aí quando eu aprender vem outro, eu já esqueço desse. Mesa. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Mesa, lugar de comunhão. Pão, ato de prosperidade e libertação, no caso desse texto. Ser abençoado pelo Mestre é um ato em que Ele te cura fisicamente, espiritualmente e principalmente, que nós estamos precisando nos últimos dias, a nossa psique humana, que está sobrecarregada das rotinas diárias. Jesus, o Espírito Santo, está se autoconvidando para sentar na tua mesa hoje. O momento de partir o pão faz no mínimo algumas coisas. Primeiro, ele abre os olhos dos discípulos ou dos seguidores que estavam fechados. Acorda hoje, está tudo bem. Sabe quando você se machuca e o teu pai fala para você: "Filho, vem cá, está tudo bem". Você está nadando num copo que só você está colocando defeito. Acorda, pede perdão. O nosso rumo é o céu. Dá um abraço em quem você não fala faz tempo. Que briga é essa? Que picuinha é essa? Chama para a mesa. Perdoa. Princípio da graça. Passaporte para o céu. Princípio de missão. Abraça. Chama para a mesa. Perdoa. Fala sobre a lavassura. Fala sobre a cruz. Que briga é essa? Você está se afastando do Evangelho por causa de você mesmo. Eu tenho uma coisa para te falar, que Jesus falou para mim. Eu botava a culpa, glória que eu tive algoz. Ele falou: a culpa é tua. Quando eu entendi que mesmo eu estando certo, eu estava errado, para pedir perdão, os céus, aleluia, eu não prego o que os outros vivem. Eu estou apanhando primeiro, para depois pregar a voz. Chama para a mesa. Olhe para o teu irmão e diga, se você quiser. Se você não quiser, vale a pena partir o pão. Vale a pena estar à mesa. Você sabe qual é a missão maligna? Que nós não tenhamos mais mesa, nem na nossa casa, nem com aquele que estão do nosso lado. A missão dele é que nós não tenhamos mais comunhão. Está repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Ele abre os olhos, ele faz voltar para onde não deveria sair, e ele faz reconhecer a sua divindade, não como profeta, mas como Deus soberano, e mostra a verdadeira missão do Evangelho. Você observa que quando Jesus volta e encontra todos, automaticamente, seja à noite, seja de dia, eles olham e
dizem: não ardia em nosso coração quando ele falava no caminho? Espera um pouquinho, você está sendo tratado, gerado no fogo. Você está no caminho de Emaús. Quando o pão for partido, você viverá as promessas de Deus sobre a tua vida. Respira fundo assim, ó. E saiba que isso vai passar. O caminho está acabando e você vai entrar dentro da casa para partir. Melhor dizendo, ele vai partir o pão e vai dar graça, e você vai olhar para os céus, vai olhar para os teus filhos. É uma palavra rema de domingo no culto que nós estamos conversando. Vai dizer: valeu a pena caminhar. Agora eu vou me levantar, vou me arrumar e vou voltar para Jerusalém, porque lá era o meu lugar. Uramaya Suryanchori Amandagawa Semidara Kalabai Remantrolo Bandoriana Kawashia Dioria Masayo Diasai Remiantre Kiamanchori Bidara Bandoria Kalabara Suryanchori Amaya Riamanto Kombi Dio Fiastia Manchori Mianda Kalabara Suryandara Bakalabaya. No caminho de Emaús e no partir do pão, Jesus ele cura, Jesus ele renova, Jesus ele faz. E eu quero acreditar que Deus está curando pessoas físicas e espiritualmente nesta noite, que Deus está renovando famílias, casas, está te libertando, está dizendo: parta, espera eu partir o pão. Vale a pena seguir, vale a pena acreditar em mim como um só Deus, vale a pena continuar. Esqueça das rotinas e comece a servir de verdade, porque eu, Deus, abrirei as janelas do céu sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Para encerrar, nesse meio tempo Jesus se aproxima e eles voltam imediatamente para Jerusalém, dando as boas notícias, dizendo que haviam visto Jesus ressurreto. Nós vamos observar que os discípulos começam a ouvir. Ele mostra suas mãos, pede para pegar um peixe, para mostrar que era ele mesmo, e eles passam algumas dezenas de dias com eles, e assim eles recebem no mínimo algumas orientações. A primeira, Jesus fala para eles, no capítulo 20, 21 do Evangelho de João: e recebereis, ou seja, recebam o Espírito Santo. Naquele momento eles recebem autoridade. Vale a pena você sair do caminho de Emaús e voltar para lá para receber direcionamento e autoridade do Espírito Santo. Versículo de número 49, a Bíblia diz que o Lucas escreve: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai aqui em Jerusalém, fica onde você foi chamado, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu estava observando, e é um tema do Congresso de Ficção. Se estiver errado, eu olhei o cartaz, Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1. Eu quero acreditar que esses homens estavam lá. Volta hoje para Jerusalém. Deus está preparando um banquete para você. Você será revestido de poder e de autoridade. Deus irá visitar a tua casa, Deus irá visitar a tua família. Vale a pena orar, vale a pena servir. Quando aqueles discípulos estavam reunidos e recebendo as orientações do Espírito Santo e orando, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8 diz: mas receberei virtude do Espírito Santo. Aonde? O que estava escrito em Lucas capítulo 24, versículo 49: ficai em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder. Um poder que o mundo não conhece, um poder que o mundo não compartilha. Vocês são pessoas dotadas do Espírito Santo, e nós estamos precisando ser cheios do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele dizendo que de repente eles estavam reunidos aonde? Em Jerusalém, no mesmo lugar.
comece a pegar as tuas coisas. O pão já foi partido. Você vai voltar para Jerusalém para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode fechar os seus olhos e adorar a Ele por 30 segundos. Você consegue falar pelo menos, eu não estou querendo te induzir a nada, mas você consegue falar pelo menos 10 palavras diferentes de gratidão e celebração a Ele. Você consegue celebrar a Ele nesta noite. Você consegue adorar a Ele nesta noite. O grupo de louvor, por favor, pegue os seus microfones por gentileza. Canta esse último hino que vocês estavam louvando, pelo menos a partir da metade do hino, e você vai celebrar ao Senhor. Eu já estou encerrando. Daqui 5 minutos eu encerro, mas comece a colocar a sua consciência nesta noite, em que você está saindo de Emaús e que você está voltando para Jerusalém, porque Emaús não é o seu lugar. Você e a tua família serão cheios do Espírito Santo. Você e a tua família serão dotados de poder e de autoridade. Feche os seus olhos e adora Ele por mim. Para se reconciliar. Se tem alguém do teu lado nesta noite, convida ele e convida ela. Aonde está a primeira pessoa nesta noite? Saia do caminho de Emaús e retorne para Jerusalém agora. Eu aguardo você. Aonde está a primeira pessoa? Se tem alguém do teu lado, seja profeta de Deus e convida ele, convida ela neste momento, nesta hora. As águas não vão afundar. Aleluia! Pois estás comigo. Glória a Jesus. Não estou sozinho. Louvado seja o teu nome, Jesus. Estou guardado. Graças a Deus. No esconderijo. Grande. Eu aguardo a primeira pessoa. Não estou sozinho. Aonde está a primeira pessoa? Tu estás comigo. Está vindo um casal ali. Maravilhoso. Você pode celebrar. Se eu estou Hoje é noite de lançar a rede. guardado. Nós não pregamos para quem está aqui dentro, nós pregamos para quem está lá fora. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Tem famílias para se reconciliar nessa noite. Eu estou aguardando você. Seja profeta de Deus. Aonde está a terceira pessoa nesta noite? Quebra as cadeias, Jesus. Quebra as cadeias, Jesus. Quebra as cadeias, Jesus. Aonde está a terceira pessoa nesta noite? Aonde está a terceira pessoa nesta noite? Eu aguardo você. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Há uma promessa de Deus sobre a tua casa. Há uma promessa de Deus sobre você. Aonde está a terceira pessoa para Jesus nessa noite? Eu aguardo você. Eu vou repetir mais uma vez. Se tem alguém do teu lado, convida ele. Convida ela. Isso é um ato muito importante. Aonde está a terceira pessoa? Aonde está a terceira pessoa para Jesus nesta noite? Shuramaya, Surya Kalamaya. Eu tenho mais 1 minuto e meio e eu vou orar. Se eu estou insistindo é porque tem. Pega as tuas coisas e saia de Emaús agora. Aonde está a terceira pessoa para Jesus nesta noite?
Vem correndo, vem logo. Nós estamos em guerra nesta noite. Nós estamos no culto de missões. Aonde está a terceira pessoa nesta noite? Oh glória. Ali está a terceira pessoa para Jesus. Ali está a terceira pessoa para Jesus. Vem alguém interceder por ela, porque há livramento de morte e cura para essa moça agora. Uramassura calabara xandaraya. Os obreiros estendem a mão, porque tem mais. Aonde está a quarta pessoa para Jesus nesta noite? Vem logo, vem correndo. A salvação para a tua casa, a salvação para a tua família. Os vasos fiquem ligados, intercedendo. Aonde está a quarta pessoa para Jesus nesta noite, para se reconciliar? Aleluia. Espírito Santo, nós te adoramos nesta noite. 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 Nós te louvamos, Senhor, por essas almas que vieram aqui à frente, ó Pai. Senhor, aqueles que estão te aceitando, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. E aqueles que estão se reconciliando com o Senhor, segure nas mãos deles, ó Pai. Que o seu nome seja glorificado através da vida deles. Que o Senhor derrame das mais ricas bênçãos do céu, Senhor. E que o seu nome venha a ser glorificado através da vida deles. Se você está perto de um irmão, de uma irmã, da tua família, abrace ele, abrace ela. Faça um momento de comunhão nesta noite. E nós glorificamos ao nome santo do Senhor nesta noite, em o nome de Jesus. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Não que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo no que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Glórias ao Senhor.